Graças a Deus por mais uma manhã, onde nós podemos refletir sobre a palavra de Deus, aprender da sua palavra. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 22 a 30. Lucas 17, do 22 a 30, nós estamos na aula de número 9, Lucas, o Filho do Homem escatológico. É uma aula muito importante, porque quando a gente fala dessa expressão, Filho do Homem, é uma expressão muito profunda na Bíblia, com muitas ramificações, com muita coisa para a gente aprender, e como é natural da igreja do século XXI, tudo que é profundo ela deixa de lado. Então nós vivemos numa igreja hoje no século XXI que se apaixonou pelo que é raso. Por isso dificilmente você vai ouvir uma aula, uma ministração aprofundada nesse tipo de tema. Então para nós é uma bênção poder fazer isso. Seria muito bom que a gente tivesse muita gente aqui hoje para ouvir essa aula, porque é extremamente importante na construção da nossa fé saber que não é só uma frase bíblica. Filho do homem não é gíria gospel. É uma profundidade de revelação das Escrituras, um cumprimento tremendo do passado profético de Jesus e o futuro escatológico dele. Então a gente vai ter aqui hoje uma aula profunda sobre essa questão e seria muito importante que a gente tivesse bastante gente. Mas amém por você que veio, que Deus te abençoe, que você se aprofunde aqui hoje. Amém, irmãos? Lucas capítulo 17, versículos 22 a 30, eu queria ler para você numa outra versão, que eu acho mais simples e mais fácil de entender, que é uma versão chamada A Mensagem, de Eugene Peterson, uma Bíblia numa linguagem contemporânea, porque esse tipo de tema, de texto que nós temos aí, por exemplo, na própria revista, tem o uso de umas expressões mais antigas, até mais complicada de entender, né? Então, eu trouxe numa linguagem mais nova, mais simples e mais fácil, para ficar mais claro para vocês entenderem. Lucas 17, do 22 a 30, na versão A Mensagem, diz assim, ó. Ele prosseguiu dirigindo-se aos seus discípulos. Dias virão em que vocês vão ficar desesperados para ver pelo menos um vislumbre dos dias do Filho do Homem, mas não verão nada. Alguns dirão, olhem lá, ou vejam aqui, não deem crédito. A vinda do Filho do Homem não é algo para ver, ele virá inesperadamente. Como todo o céu se ilumina com um simples relâmpago, assim será no dia do Filho do Homem. Mas antes disso, é preciso que ele sofra e seja rejeitado pelo povo desta geração. A vinda do Filho do Homem será como na época de Noé. Cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada até que o dilúvio destruiu todos. Aconteceu a mesma coisa no tempo de Ló. O povo era egoísta e só queria se divertir, até o dia em que Ló saiu de Sodoma e uma tempestade de fogo queimou tudo. Quando o Filho do Homem se revelar, também será assim, surpresa total. Amém. Não é mais fácil de entender? Uma coisa que me chama a atenção quando a gente olha para esse texto de Lucas, e também se você olhar com mais calma, as mesmas ideias mais ou menos repetidas em Mateus, em Marcos, é que Jesus parece falar num estado de pressa, ele fala com urgência. Esse texto é um texto de urgência. Lucas provavelmente é o único autor gentil do Novo Testamento, é interessante isso. A capacidade dele de perspectiva é diferente da judaica. Lucas é um indivíduo que escreve com pesquisa profunda. Ele mesmo vai escrever, quando ele escreve o segundo volume dele, que é Atos dos Apóstolos, porque Lucas escreve uma história de Jesus e da igreja em 2 volumes. Lucas, o Evangelho e Atos. Lá em Atos ele explica, ó Teófilo, depois de uma grande, acurada pesquisa dos fatos e das pessoas. Então você tem um texto muito bem construído de Lucas. E eu tenho a sensação, ao ler o texto, que Lucas insiste nessa coisa da velocidade, de que era preciso estar esperto, atento, de que os sinais da volta de Cristo e da esperança da igreja não podem ser confundidos com um simples blá blá blá, está aqui ou está ali. É uma coisa mais profunda, muito mais densa. Isso para nós é um problema sério, porque nós vivemos numa geração, como eu disse aqui, acostumada ao que é raso. E numa geração acostumada ao que é raso, você dificilmente tem algum tipo de profundidade, de querer buscar algo que seja além das aparências.
Por isso que hoje tudo é muito rápido, tudo é muito fake news, tudo é muito para cima. Você tem que o mais rápido possível receber, já ver, descartar. Não há tempo para pensar. É uma jogada inteligente do inferno nos dias de hoje, tirar da gente a capacidade de avaliação. Aí a gente acha que na verdade a gente fica resumido a uma fé sensorial. Você vem para a igreja para sentir, não para pensar. E tudo que é sentido, que toca pela sua pele, que produz algum tipo de arrepio, a gente imediatamente coloca na categoria, cataloga como algo extraordinário, tremendo. Igrejas que ficam profundamente sensoriais, sentimentaloides. Isso é extremamente perigoso para a fé. A fé cristã não pode ser uma fé mística ao extremo, que se guia por visões, por oba-oba, por uma coisa que mexe com as emoções, porque isso simplesmente passa. A base da nossa fé é um mergulho, uma reflexão profunda na palavra. Isso pode ser a coisa mais enjoada do mundo para fazer, mas salva a sua alma. Amém, irmãos? Eu estou sendo direto assim porque a minha vida tem sido essa guerra entre tentar produzir com profundidade para uma igreja que não quer. É doloroso demais isso. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe exatamente isso que Jesus está falando. Eu gostaria que você mantivesse a sua atenção no que eu extraí algumas coisas aí da lição, você vai encontrar depois com calma na sua lição, mas só para a gente pegar o fio da meada. Lucas faz inúmeras citações ao longo do texto dele sobre as declarações que Jesus faz a si mesmo. De si mesmo, autorreferência. Lucas gosta disso. Acredito que à medida que ele vai fazendo as pesquisas, ele vai percebendo que é importante entender o que Jesus pensava de si, qual o ponto de vista de Jesus, do próprio Jesus, as autorreferências. E Lucas vai perceber que ele usa essa expressão de si mesmo, filho do homem, e começa a pensar ela. E essa expressão bíblica remete-nos não aos eventos passados apenas, mas também aquilo que está por acontecer. Então é uma experiência, uma expressão que não se resume apenas ao momento atual. Lucas percebeu que quando Jesus usava a expressão filho do homem, ele estava fazendo um malabarismo do tempo. Não é à toa que João lá no Apocalipse vai chamar ele de alfa, a primeira letra, e ômega, a última letra. Ele abre e fecha todas as coisas. Tudo se resume nele, soberania do tempo. É interessante quando a gente entende isso, porque na mentalidade de Lucas, toda vez que Jesus coloca a expressão filho do homem, Lucas pensa assim, imediatamente eu tenho que olhar para trás, para ir no Antigo Testamento ver as produções que isso deu, e olhar para frente para entender qual é a reação, a ressonância que isso vai ter lá na frente. De modo que na igreja a gente anda sempre com esses dois olhares, para o passado profético e para o futuro escatológico. Isso a gente faz na ceia. A ceia é extraordinária por isso. Façam isso em memória de mim, memória, passado. Examine-se a si mesmo, hoje, até que ele venha, amanhã. A igreja faz isso em toda a ceia da igreja é um olhar para trás, para hoje e para o amanhã. É a gente ter a certeza feliz de que temos um Deus que construiu as teias do passado, está conosco no presente e está também no futuro. Aliás, você não precisa ter medo do amanhã, porque Deus já está lá. Essa é a certeza que a gente se constrói a partir desses textos. Jesus vai unir na mentalidade de Lucas, nessa passagem aqui, promessa e profecia, ou profecia e promessa, tanto faz, o passado profético e o futuro escatológico. É bom pensar nesse termo escatológico, escatologia, é uma junção de dois termos gregos, escatos, aquilo que é o último, que vai vir no final, e logos, a palavra, o estudo sobre as coisas finais. É o estudo das últimas coisas, o que é um perigo, porque como são no futuro, de fato a gente não sabe. O que a gente tem são bases bíblicas, e o problema está aí, porque a Bíblia é divinamente inspirada, porém humanamente lida e interpretada. E é aí que rola o perigo, não é? Porque das bobagens históricas da igreja, as maiores foram nessas áreas. Algumas a gente vai ver aqui hoje. Então é importante manter o fio do equilíbrio, e esse fio só vem através da leitura da palavra. E o mais interessante, Lutero dizia que a lente através da qual a gente faz qualquer interpretação bíblica não é a nossa teologia nem os nossos estudos, é Cristo. Se Cristo for o crivo das profecias, na hora da interpretação, a gente pode ter confiança e segurança no que está dizendo. Qualquer outra coisa é imaginação demais e teologia de menos. Amém, irmãos? É importante entender isso aqui. Agora, olha que interessante. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. É muito bom lembrar que o anseio cristão pelo retorno de Cristo não pode nos levar
aos alarmes falsos, ou pior ainda, a seguir boatos. O texto deixa bem claro isso. Jesus fala assim, quando vocês escutarem assim, ele está ali ou está aqui, esqueçam, eu não estou em nenhum desses lugares. Eu amo isso de Jesus. Jesus dizia assim, eu tenho coragem de romper expectativas profetomaníacas. Eu tenho coragem de quebrar um marketing religioso. Quando disserem que eu estou aqui ou lá, não vão. Agora, que lugar você fica se Jesus não está nem lá nem cá? Eles esquecem de olhar para dentro, não é? Ou seja, Jesus não é uma coisa que a gente encontra na fachada da esquina ou na igrejona do profetão. Ele é uma coisa que a gente vê pela palavra, se revelando a nós e andando conosco na vida. É o Senhor da vida. É importante a gente lembrar disso. Até porque, na história da igreja, temos diversas vezes gente marcando a volta de Jesus. Já viram isso? De vez em quando acontece via WhatsApp da vida, que alguém profetiza lá um negócio, Jesus vai voltar, e o povo fica desesperado, né? Já fui convidado para programas de rádio, Jesus vai voltar semana que vem, né? E o povo fica desesperado porque alguém posta. Aí o indivíduo colocou assim, uma irmãzinha, uma criancinha nasceu, 3 dias depois ela falou, Jesus vai voltar, e ela morreu, então é de Deus. A única morte que serve para a igreja como base de fé é a de Cristo, porque a dele não terminou no túmulo, ele ressurgiu, portanto é a única morte capaz de nos dar alguma segurança na vida. Amém, irmãos? Porque tem crente que gosta dessas coisas, né? Ele arrepia todinho, faz sinal da cruz e manda para todo mundo, não é? Esse tipo de mentalidade à la Hollywood é muito perigoso, irmãos. Está mais do que na hora da gente evoluir dessa infantilidade, criancice teológica e aprender a ter base na palavra, para não sermos uma geração abobalhada que aplaude qualquer coisa que é postada na internet. A internet hoje é a maior redundância das heresias e das mentiras. A base da nossa palavra não é o que se posta por aí, é o que está aqui e que nunca vai ser vencido, porque essa é a palavra. Passam céus e terra, mas essa palavra permanece para sempre. Lucas, além de descrever a humanidade do Filho do Homem, ele também registra nos seus escritos 2 perspectivas sobre Jesus. Preste atenção nisso. Lucas coloca 2 perspectivas sobre Jesus. A primeira, o Filho do Homem messiânico. Ou seja, quando Jesus cita Filho do Homem no sentido de Messias, imediatamente Lucas quer que a gente volte os olhos para trás. E observe as questões de onde Jesus vem. Profecia messiânica, linhagem de Davi, todas as coisas que foram rompidas ao longo dos séculos para que esse Messias estivesse ali. Então, a primeira perspectiva que Lucas coloca para o Filho do Homem, que ele é messiânico, é olhar para trás. Aí depois Lucas vai e nos mostra o Filho do Homem escatológico, que é anunciado triunfalmente, e a questão do Apocalipse. Então, para Lucas, se o contexto da expressão Filho do Homem estiver falando do Messias, é messiânico, profecia, você olha para trás. Se ela estiver falando do que está acontecendo, o reino de Deus e as promessas que virão, você olha para frente. Agora, é isso que é interessante. Você tem que olhar para trás sabendo que o Messias está dizendo isso. E ele é profetizado e está ali. Tem que olhar para frente sabendo que o Messias está garantindo que virá. Portanto, nem o olhar para trás, nem o olhar para frente pode prescindir do olhar para o hoje. Só se olha para trás corretamente e para frente corretamente se o olhar de hoje for tocado por Jesus. Se Jesus de hoje for o Cristo certo. Nós vivemos numa construção, uma narrativa teológica muito perigosa de falsos cristos. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim, se algum anjo de luz, e eu gosto dessa expressão de Paulo, ainda que um anjo de luz vos pregue um outro evangelho, seja anátema, maldito. É importante entender isso. No grego existem 2 palavras para essa palavrinha outro em português. Para nós é tudo a mesma coisa, para eles não. O grego tem heteros, de onde vem heterogêneo, completamente diferente, e alon, da mesma espécie, da mesma semelhança. Por exemplo, Jesus diz assim, eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar para vocês outro Consolador. No grego é alon, paráclitos, ou seja, outro igualzinho a mim. Quem era grego e escutou, entendeu perfeitamente. Alon, outro da mesma espécie, da mesma semelhança. Aí Paulo diz, ainda que um anjo de luz os pregue outro evangelho, no grego, heteros, completamente diferente desse que eu tenho pregado para vocês, descartem. Olha que coisa interessante. Qual é o Cristo que a gente tem adorado nas igrejas? Se o Cristo que você adora é só uma toma lá da cá religioso, não é o da igreja. Se o Cristo que você adora é escravo de retribuições, não é o da Bíblia. Se o Cristo que você adora tem que dar explicações a você, então ele é seu servo e não seu senhor, não é o da Bíblia. Se o Cristo que você adora só te leva para o topo das montanhas, cuidado. Esse Cristo é o Cristo completamente errado. Topo da montanha é lugar de Satanás tentar. A igreja está no vale, passando pelas lutas, mas ganhando vitória e glorificando a Deus. A gente eleva os olhos para o monte, não o corpo. É importante lembrar disso.
A igreja só é a igreja de Jesus se o Cristo que ela prega e vive for o da palavra. Amém, irmãos? Olha que interessante, ao identificar, quando Jesus se identifica como Filho do Homem, aquele a quem foi dado o domínio sobre todas as coisas, ele está expondo o seu divino caráter messiânico e a certeza de que mesmo diante da aparente vitória de seus inimigos e da suposta fragilidade de seus seguidores, ele haveria de triunfar. Jesus coloca assim: eu sou o Filho do Homem, ou o Filho do Homem está falando. A ideia dele é dizer: eu sei que o que vem aí é terrível, cruz, morte, crise, que do ponto de vista da humanidade aqui é fragilidade até uma aparente vitória. Mas a vitória maior, poderosa, tremenda e triunfal está exatamente em passar por tudo isso. O que mostra para mim e para você que a cruz para Jesus não é um acidente de percurso, é parte do projeto da promessa de Deus para nós. Isso é extremamente importante. Os discípulos não entenderam isso e a gente vai ver um pouco mais para frente. Eu vou seguir as definições aí da apostila, o formato como ele colocou, da revista, para ficar mais fácil de você entender. Primeiro, o autor dividiu aí, Jesus declarou ser o Filho do Homem. Nos 4 evangelhos, Jesus utilizou mais de 80 vezes a expressão Filho do Homem em autorreferência. Em Lucas, grande parte das vezes, essa designação está atrelada às declarações que ele fez a respeito da sua morte, ressurreição e segunda vinda. Isso faz com que, do ponto de vista teológico, esse seja um dos títulos mais importantes atribuídos ao Cristo no seu ministério terreno. Ou seja, toda vez que Jesus usa essa expressão, Filho do Homem, nunca é só uma expressão por falar. Há toda uma profundidade aí. Primeiro porque Jesus sabe que a plateia que ouve ele, no meio da plateia, tinha mestres, tinha o pessoal dos fariseus, muita gente ali que tinha a noção das profecias da época. Jesus sabia o que estava em jogo. À medida que ele fala Filho do Homem, ele nunca usa essa expressão por acaso. Aliás, tudo que Jesus fala tem um sentido, tem um propósito, e é importante entender isso. Algumas razões para Jesus ter usado com frequência essa qualificação, eu anotei aqui para você entender. Primeiro, para anunciar a vinda do Messias. Jesus estava consciente da sua missão. Desse modo, quando ele se declara Filho do Homem, ele anuncia que o prometido já se achava entre o povo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu quero que vocês saibam que quando eu falo que sou Filho do Homem, vocês não precisam olhar mais para cima à espera. Agora vocês olham para trás, para o passado profético, com a análise de quem eu sou, e olham para frente, sabendo que se eu sou, de fato, o cumprimento desse passado profético, então confiem em mim, porque o futuro virá. Então Jesus está fazendo uma análise muito profunda, está dizendo para eles: eu quero que vocês olhem para mim. É como dizia um professor meu que eu gostava muito lá em São Paulo, ele dizia assim, quando Jesus ou os profetas na Bíblia estão a falar, é como se eles estivessem em pé na esquina, com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Eu acho fantástico isso, a capacidade dele de estar presente neste tempo, mas olhando para todas as coisas ao redor, olhando para trás, para o passado profético da igreja e olhando para frente. Vocês já perceberam que na igreja brasileira de hoje o que mais se fala é de profético, profecia, ato profético, só que ninguém olha para a Bíblia e nem para trás, é só para frente? Alguma coisa está errada na nossa profetomania, não está? Porque hoje tudo é profético, e quando tudo é profético, pouca coisa é real, não é? A gente nem percebe isso. Ou seja, para a Bíblia e para Jesus, quando se falava de profético, não se falava de um futuro positivista gospel. Se falava de olhar para as Escrituras, para nas Escrituras identificar a caricatura, a identidade desse Messias. Era um olhar para trás com uma caneta na mão, anotando pistas. Nessas pistas você montava um esboço, e quando olhava no esboço, olhava para Jesus e identificava ele. E aí tinha uma certeza: se cada uma das profecias do passado se cumpriram nele, então eu tenho que ficar nele, porque o futuro depende dele. Ele é a referência para olhar para trás e a referência para seguir adiante. Se a gente não faz isso, a gente se perde numa série de pequenas profetadas ao invés de profecias. Ou seja, ao invés de ato profético, a gente podia fazer um Atos dos Apóstolos. É mais perto, melhor e rende mais. Não é verdade? Olha que interessante. Outra coisa, quando Jesus se declara Filho do Homem, é para identificar-se com a humanidade e as suas necessidades. Aliás, essa é uma das possibilidades de tradução da expressão Filho do Homem. Poderia muito bem ser traduzido como filho da humanidade, porque não há nenhum peso aqui no sentido de humanidade como conjunto, como gênero. Por exemplo, para Jesus, Jesus não coloca filho do homem no sentido machista, de que o homem acima da mulher, até porque ele é o único nascido na história semente de mulher. Então Jesus iguala tudo, quando fala filho do homem no sentido de humanidade, filho da humanidade. Para iniciar também a sua obra expiatória, para revelar a sua completa vitória como Redentor e para apontar o senhorio universal. Ou seja, como filho do homem, ele se tornou juiz de todos os homens.
É importante a gente entender uma coisa. Nós vivemos num tempo que uma das desconstruções desse tempo feita na igreja sem que a gente nem perceba, porque é feito com narrativas a respeito de Cristo, é tirar, minar de Jesus a sua autoridade. A gente faz isso sem sequer perceber. Tem pessoas hoje, nas igrejas de hoje, honrando mais líderes humanos do que Cristo. É estranho isso. Agora acabou, mas um tempo atrás, até uns 10 anos atrás, vamos colocar assim, você lembra como havia tanta letra cantando sobre o diabo e pouco sobre Jesus? Diminuiu um pouco isso, não é? Parece que Jesus vai se tornando estranho entre nós. Na própria sociologia brasileira, quando você vai estudar sociologia, existem algumas imagens de Cristo no chamado imaginário coletivo nacional. Para você ter uma noção do que eu estou falando, por exemplo, você já observou que quando você vai para a cultura brasileira enxergar Jesus pelos olhos da cultura, ele é sempre considerado morto? Sempre aparece morto. Não é estranho? No velório mais longo da história, são mais de 2000 anos que estão velando ele. Ele sempre aparece sem respeito. Já percebeu isso? Por exemplo, o indivíduo pega um crucifixo com a figura do Cristo ali e coloca numa borracharia da vida do lado de pôsteres de mulheres nuas. Não há qualquer respeito pela figura do sagrado evocada ali. É um Cristo que não inspira respeito. Pior, é sempre um Cristo frágil, amarelo, pálido, esquelético, e que se vem sozinho é complicado. Experimenta falar num domingo à noite na igreja, Jesus está aqui. Os irmãos bocejam, olha para o lado, mexe o celular. Agora, se você falar que ele vem rodeado de anjo, que tem anjo voando, irmão, pelo amor de Deus. O povo vai vira do avesso, a gente entra debaixo da cadeira, não é? Vem para frente correndo igual doido, não é? Porque a gente não gosta de um Cristo sozinho. Tem que vir com uma escolta celestial. E se arrepiar, aí pega fogo. Essa manipulação das emoções é tão fácil de fazer. É por isso que nos púlpitos de hoje proliferam gente com hipnose, proliferam gente que mente com uma facilidade incrível, porque sempre que Jesus for diminuído, esvaziado, apequenado, em nome de uma narrativa gospel, para tomar das pessoas emocionalidades que mexam só com essas sensações, a igreja deixa de ser dele e passa a ser dos seus donos. O problema da igreja nunca foi o seu senhor, sempre foram seus gerentes. É perigoso isso. Por isso é importante olhar para Jesus. Ninguém tem esse título, Filho do Homem, só Ele, porque só Ele está acima de todos os homens, e é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, e é dono de tudo e de todas as coisas. Só a Ele a gente deve prestar culto. Amém, irmãos? Vamos dar uma olhadinha na origem da expressão, dessa expressão Filho do Homem, está na sua revista aí, ó. A expressão Filho do Homem tem origem no Antigo Testamento. Ó. No hebraico, Ben Adão, filho de Adão, vamos dizer assim. É o jeito bíblico de dizer que ele pertence à raça adâmica, vamos colocar assim. Ben Adão. Essa expressão é interessante porque quando você vai para o nome de Adão no hebraico, tem o sentido de Dan, essa expressão Dan, sangue, filho do sangue, filho dessa linhagem. É importante entender isso, que esse segundo Adão, na linguagem de Paulo, é maior do que ele, apesar de ter vindo daí. Outra coisa impressionante, porque no aramaico, que era a língua que Jesus falava, língua de escravos, herdada do cativeiro babilônico, tem pequenas mudanças, seria Bar Eneas. E é interessante porque o jeito judaico, aramaico, uma língua muito parecida, muito próxima, mas que tem cargas históricas muito pesadas. Eu acho bonito eles fazerem essa diferenciação, porque às vezes não era feita essa diferenciação de alguns termos do hebraico para o aramaico, só que nesse caso tem, porque é o jeito de Jesus de se envolver até mesmo com as linguagens e com a cultura. Aí é interessante que no grego a expressão huios tu anthropou é muito interessante, filho do homem, já muda muito nesse sentido, porque você tem uma construção completa. Você tem aquele que vem da linhagem adâmica e tem aquele também que está acima dela, daí se coloca acima como homem ou filho da humanidade. Ou seja, ele não é apenas de uma família de Adão, mas de uma linhagem completamente humana, que é para que ninguém ache que Jesus tem algum sobrenome. Ele é Senhor sobre todos os nomes. É por isso que a Bíblia vai dizer, lá no Novo Testamento, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, porque não há um nome acima do nome dele. Ele é Senhor acima de qualquer cultura, de qualquer linguagem, de qualquer família e de qualquer história. É o único nome acima de qualquer outra nomenclatura. Amém? Agora, olha que interessante, no Novo Testamento, tradicionalmente, essa designação Filho do Homem remete à humanidade de Jesus em uma espécie de contraste com a sua divindade. É dizendo assim, eu quero que vocês saibam que apesar de divino, também é humano.
E é tão bonito isso, um escritor antigo diz assim, ó: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. E ele termina dizendo, humano assim, só para ser Deus mesmo, não é? Só Jesus teve essa capacidade de inverter os processos, para a gente poder adorá-lo aqui hoje, sem nenhum tipo de manipulação da nossa mente. Sabe o que eu mais amo no Evangelho e que me faz ainda permanecer no Evangelho? É que se você olhar friamente para a Bíblia, na Bíblia não há nenhuma tentativa de manipulação da nossa mente, nem pelo êxtase, nem pelo milagre. É por isso que a Bíblia é repleta de maldade, de desconstrução, morte, angústia. A Bíblia tem de sobra o que você encontra nos jornais do dia. A Bíblia não é um livro de historinhas fantasiosas para ver se pela via do êxtase, fazendo carinho na cabeça de bebê, a gente ganha alguém. Chesterton diz, eu jamais recomendaria o cristianismo para pessoas de coração fraco. É verdade. Isso aqui é para quem tem estômago forte. A Bíblia é feita assim mesmo. Muita gente pergunta, pastor, por que tem tanta morte na Bíblia? É simples, visite o cemitério e você vai saber por quê. Tem a ver com o humano. E onde tem humano tem limite, tem morte, tem crise. A gente passa. Se Jesus não vier nos próximos 100 anos, a nossa Catedral da Família já não terá a gente por aqui. É ou não é? Ou você acha que você é um X-Men? É parte do processo humano. Olha que coisa interessante. Segundo, o Filho do Homem, nas Escrituras, o livro em que encontramos a maior incidência dessa expressão, o Filho do Homem, é no Antigo Testamento. Lá no livro de Ezequiel, mais de 90 ocorrências e sempre destacando a natureza humana desse profeta sendo enviado por Deus. E é importante entender isso. Por que no livro de Ezequiel? Ezequiel é um indivíduo que profetiza no cativeiro já. E o pior, ele tem uma sobrecarga de religiosidade sobre ele. Porque Ezequiel é um indivíduo que tem que profetizar no cativeiro, sem os aparatos do templo, completamente fora da sua nação, sem ter os rituais religiosos, usando a própria casa como uma espécie de antecipação ou de lugar do sagrado. E ele tem que falar o tempo inteiro no Filho do Homem para manter acesas as esperanças proféticas no povo que já tinha sido arrancado da sua nação, tanto que ele fica entre duas, eu vejo Ezequiel entre duas das expressões mais difíceis da Bíblia, porque ele fica entre Filho do Homem e casa rebelde. O tempo todo dizendo para Israel, casa rebelde. Vocês têm que lembrar da rebeldia de vocês, da situação de crise, e olhar para cima, e lembrar do profeta, daquele que é profetizado do Messias. É bonito entender isso, porque esse Ezequiel é o típico profeta do caos, profetizando num lugar complicado, na situação difícil. Não é o profeta das facilidades que a gente tem hoje, é o profeta que ninguém quer. Não é o profeta do palácio, é o profeta do cativeiro, profeta da angústia, da crise, onde a ordem foi destruída. É o tipo de profeta que ninguém quer. A gente encontra outras inserções dessa expressão também, você encontra em Números 23, 19, Jó, Salmos. Na sua revista tem aí essas referências, Isaías, Daniel. No Novo Testamento também aparece Mateus. Olha que interessante. Em Mateus, a expressão Filho do Homem aparece 32 vezes. Em Marcos 14, e pelo menos tradicionalmente, Marcos deve ser o primeiro a escrever. Ele coloca 14 vezes, Mateus já replica para 32, Lucas 26 vezes, João 12, Atos e Hebreus uma vez e Apocalipse 2 vezes. Agora, olha que interessante. No mínimo é importante esse termo, não é? Você tem ele nos dois testamentos e tem uma referência e uma repetição constante do texto. Essa repetição, C.S. Lewis escreveu que a gente precisa de repetição porque a gente é mais relembrado do que instruído. É importante entender isso. Ou seja, ele dizia que é por isso que a gente precisa de algumas coisas na vida, a gente tem que decorar, porque é aprender pelo rememoramento, pela relembrança. Adélia Prado escreveu uma frase linda: aquilo que a memória amou fica eterno. Decorar, do latim core, coração. Eu amo, porque amo decoro, porque decoro jogo para dentro. Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. É aprender a amar isso. Essas repetições acontecem por acaso, para serem cansativas a lembrança e a leitura. Acontecem para que a cada ponto do caminhar com a palavra, eu pare, respire, ajuste o retrovisor, olhe para trás e lembre, a promessa está de pé, a certeza está comigo e o amanhã é garantido por causa da cruz, da ressurreição e da transformação. Amém? Olha que interessante, nas Escrituras, a gente pode classificar essa expressão Filho do Homem, em referência direta a Jesus, em 3 categorias distintas. Em Daniel, ele é profetizado.
então é passado. Nos evangelhos ele está a serviço dos homens, morre e ressuscita, presente. E em Apocalipse é glorificado e governa, é futuro. É o que eu falei no começo. Passado, presente e futuro englobados na mesma expressão e na mesma experiência teológica. Sabe por que é importante tudo isso? Às vezes as pessoas chegam na igreja, principalmente hoje, século XXI, acostumadas à velocidade e fluidez, essa coisa que o Bauman chama de fluida, sociedade fluida, líquida. É muito perigoso isso. Nós vivemos numa igreja que a tendência é, para que isso? Para que pensar sobre isso? Filho do homem, igreja. E quanto menos a gente pensa nessas coisas profundas, mais a gente se encanta pelas coisas pequenas e rasas que eu falei no começo. O importante desses textos é que esses textos formam a base, a estrutura, o fundamento da nossa fé. O Salmo 11, verso 3, tem uma pergunta devastadora. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Por que nós vivemos numa sociedade das mais perigosas da história da humanidade? Porque é uma sociedade atirando nos fundamentos, destruindo as bases das casas e das famílias. Quando a fatura desses excessos chegar, só Deus para ter misericórdia do povo. Daí, como é importante aprofundar-se e buscar as bases, as origens, os fundamentos. Outra coisa importante, ele coloca aí no 2.1, Daniel, em Daniel 7, 13 e 14, temos a mais significativa ocorrência da expressão filho do homem no Antigo Testamento. Até anotei aqui para ler para você. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino, o único que não será destruído. Essa expressão de Daniel é profunda demais e ela é decisiva, ela faz questão de dizer que é o único dos reinos que não será destruído. Até porque esse reino não é uma coisa física, é extraordinariamente profunda, se enquadra em nós, nós fazemos parte do reino do Messias hoje. Num sentido mais amplo e profundo, nesses versos está em foco a figura do Messias prometido, sendo contemplado, vindo na sua glória vindoura. Aí olha que interessante, para a gente entender um pouquinho desse texto que Daniel colocou no capítulo 7. Ao Filho do Homem é dada uma glória que só a Deus pode ser atribuída, o que significa dizer, então, que este não pode ser um homem comum. Daniel não está falando de qualquer um homem, porque domínio, poder e autoridade, que são a base da soberania, nunca foi dado a homem nenhum, até porque ele não suporta. Então, se Jesus é o Filho do homem, também é Deus, exatamente por causa dessa soberania. Deu para entender? Isso é fundamental da gente entender. Outra coisa, uma previsão de juízo das nações na volta do Filho do Homem. Jesus e o Pai Eterno são pessoas distintas na visão de Daniel. Enquanto o Filho do Homem é Jesus, o ancião de dias é Deus Pai, aquele que habita a eternidade. E olha que interessante, o Filho do Homem recebendo o reino, Daniel 7,14, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, como diz lá em Apocalipse 11:15. Agora, olha que interessante, olha que coisa profunda que é essa construção do texto aqui. Daniel está vendo uma visão, nessa visão tem a noção do reino, do domínio, do alcance desse Senhor, e coloca dentro da expressão Filho do Homem todo esse arcabouço de coisas, porque a Bíblia é construída nesse sentido, sabendo que isso aqui é uma das primeiras inserções, e depois essa coisa vai continuar na história até chegar em Cristo. Só que quando chega em Cristo, o primeiro espanto que causa é pela humildade e simplicidade dele. Porque quando você lê nas profecias, tem aquela sensação da grandeza, da imponência, do império. Quando vem Jesus, assusta tanto que os discípulos não conseguem entender. Para Jesus vem numa simplicidade que os discípulos ficam o tempo todo perguntando, será que é agora que ele vai instaurar o reino? Eles ficavam esperando a hora de Jesus ativar, soberanamente, chegar detonando tudo. E Jesus vem numa simplicidade. Senta e come com pecadores. E ainda bem que ele fez isso, porque os fariseus ficaram irados e por causa disso ele contou para nós a parábola do filho pródigo. Imagina se Jesus não tivesse isso naquele jantar, a gente não teria acesso a essa parábola. Ele é um Deus capaz de dormir num barco, no meio de uma tempestade. Ou seja, ele é literalmente Filho do Homem. Mostra para mim e para você as nossas fraquezas, mas também a glorificação da nossa vida nele. O que significa que para mim e para você, estar em Cristo é o ápice que nós conseguimos como humanos. Eu vou dizer uma frase que é importantíssima para você entender. Para Jesus, quanto mais humano você se torna, mais espiritual fica. Isso que é belo de Jesus. Não é o que a gente pensa e que foi tão erroneamente importado para a gente. Já percebeu que tem alguns crentes que parecem ter a mania de se fantasmagorizar? Quanto mais assim, menos humano, mais abstrato, mais espiritual ele acha que fica.
Quase que o sonho dele é levantar de manhã levitando e falando em línguas, né? Não há a simplicidade do normal. Queria que você lembrasse de uma coisa: quando você estiver na sua casa, almoçando com a sua família, à mesa de casa, com os seus filhos, aquilo é profundamente espiritual. Você tem uma mesa, uma casa, uma família. A espiritualidade não é só quando você chega aqui e libera pulsões catárticas. Às vezes é só piração. A beleza da graça, essa capacidade de abraçar alguém humano, é poder olhar nos olhos da pessoa e enxergar Cristo. Tem uma frase profundamente diabólica nas igrejas. Geralmente, quando sai alguém da igreja, os irmãos dizem: sai, Jesus manda mais. Não é? Eu estava aqui porque não estava olhando para Jesus, saiu. E Jesus nunca disse isso. Aliás, Jesus disse foi exatamente o oposto disso. João capítulo 13, eu olho para os discípulos e falo assim: ó, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem. Olha o que Jesus está dizendo. Sabe como é que o mundo vai me ver? Olhando para vocês. Portanto, se alguém aqui tem que olhar para Jesus, ele não vai aparecer aqui. Vão ter que olhar para mim. E eu sou o desafio aqui essa manhã. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu fiz uma reflexão sobre isso no meu canal do YouTube, com base nisso aí. Paulo usa o termo grego mimetai, raiz das palavras portuguesas mímica e mimetismo. Sabe aquele imitador que a gente gosta de assistir? Você vai no YouTube para assistir o imitador, aí você fica assim olhando para ele e fala: cara é bom, o cara é bom. Mas você sabe, por melhor que seja o imitador, que ele não é o original, não é? Fala a verdade, tem coisa mais irritante do que alguém que não sabe imitar, tentar imitar? Dá vontade de falar: irmão, para que esse negócio não é para você, não é? O imitador bom é aquele que quanto mais se aproxima, mais você ri e você sabe que ele não é o original. É isso que Paulo está dizendo. Gente, eu estou aqui fazendo caras e bocas tentando imitar. Paulo está dizendo: quando eu subo para pregar, você fica olhando para mim pensando assim: peraí, ele não é Paulo, mas também, quem que é? Aí você dá o estalo: já sei, é Cristo. Eu saí de cena, Cristo apareceu. Eu sou só um imitador. Ele é a referência, ele é o padrão, ele é o modelo, ele é o original. E ninguém nunca vai ser igual a ele. Mas também não quero ser só eu. Quero que ele seja em mim. Por isso que Paulo escreve assim: ó, não vivo mais eu. O original grego: ele me vive, Cristo vive em mim. Pegou minha vida para ele. É bonito demais isso. Amém, irmãos? Até aqui? Está tudo em paz aí? Amém? Tranquilo? Outra coisa, olha essa expressão nos evangelhos. A revelação do Filho do Homem nos evangelhos pode ser separada em dois tempos distintos: antes e depois do evento ocorrido em Cesareia de Filipe. É importantíssimo você lembrar disso lá em Cesareia de Filipe, Mateus 16, é um texto muito importante. Um texto divisor de águas, principalmente nesse sentido aqui que nós estamos lendo. Para você entender o texto, Jesus está em Cesareia de Filipe, na região, ou seja, na chegada a Cesareia de Filipe, andando com os discípulos, ele para e faz o que eu chamo de primeira pesquisa de Ibope da história. Ele olha e pergunta assim: quem que os homens dizem que eu sou? Ou seja, já parou para pensar nisso aqui? Ó? Jesus andando com os discípulos, ele para e pensa assim: o que os homens estão falando de mim? Vamos lá, abram as pesquisas e digam o que as pessoas pensam de mim. Qual é o reflexo que elas têm? Quando a palavra Jesus Cristo aparece, o que elas pensam? Eu acho tremendo que a Bíblia diz que os discípulos falaram no plural. Todo mundo começou a falar, porque sempre é mais fácil falar dos outros, não é? Então os discípulos se uniram e começaram a falar. E eu acho interessante que as respostas daquelas multidões ainda são as mesmas de hoje, porque multidão é tudo igual, só muda o endereço. É impressionante isso. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: ó, mestre, uns dizem que o senhor é João Batista. Essa aí é a multidão dos alienados. João Batista tinha acabado de morrer, esses caras nem sabiam. São os alienados, a gente que está nem aí o que está acontecendo. Está na igreja surfando na celestialidade. Ou viajando na maionese gospel, você que escolhe. Outros dizem que o senhor é Elias, multidão dos espetáculos. Tudo em Elias é grande, extraordinário, tremendo. Elias é tão fantástico, nem morreu, foi arrancado vivo daqui, imagina. Ou seja, essa é a multidão que a gente tem de sobra nas igrejas de hoje. Gente do espetáculo, gente que agora tudo extraordinário, que só vai se for congresso, onde tiverem 2 ou 3 mil reunidos, ele está lá. Não é? A multidão de Elias, povo espetacularizado, gente que gosta dos vitrines, das luzes, gente obcecada pelo sucesso, apaixonada pelos aplausos. Ele diz: outros dizem que o senhor é Jeremias. Essa é a multidão preocupada. Jeremias era o profeta que estragava qualquer festa, profeta que você não levava para almoçar na sua casa de jeito nenhum. Jeremias é um cara que anda, chora e escreve. Ele aponta para dentro do templo e fala: isso aí agora virou a toca das feras, o lugar dos covios, dos ladrões. Imagina. Jeremias é um indivíduo que, quando olhavam para Jesus, pensavam: eu vou seguir, mas de longe, porque vai que ele explode o meu podre. E tem o pior tipo de todos. O texto diz assim: ó, outros dizem que é um
dos profetas. Pior multidão que existe, que eu acho que mais cresce hoje, é a multidão sem certezas. Qualquer coisa vai, desde que seja religiosa. Tanto faz. Ele muda de teologia como muda de igreja. O tempo todo, a todo momento. Não cria raízes em lugar nenhum. Nunca lê um texto da Bíblia. Eu fiquei sabendo esses dias de uma coisa que foi assustador para mim. Só para contar para os irmãos. É desse tipo de gente. O pregador chega na igreja e diz para os irmãos, isso, o obreiro, não é qualquer, assim, um obreiro. Pior, jornalista. Deixa eu falar. É só para você entender a profundidade da coisa. Ele está sentado assim, do lado de um visitante. O obreiro, o jornalista, do lado de um visitante e um outro irmão. Aí o pregador diz, abra sua Bíblia em Gênesis. E ele começa. Aí o visitante diz, com licença, irmão, pega a Bíblia. E quem me contou, congrega com ele. Então, provavelmente é verdade. Pegou a Bíblia e disse, Gênesis é o primeiro livro. Abriu e entregou para ele. Só uma multidão sem certeza. Qualquer coisa serve. Desde que venha com o pacote do sagrado, é o que eu chamo de McDonaldização de Deus. O indivíduo entra na igreja com a sensação do McDonald's. Eu preciso de um pacotão sagrado. Bota aí 500 gramas de milagres, 2 quilos de vitória, e põe um pouquinho de Deus no pacote para ficar sagrado. E ele vai para casa com essa McDonaldização da fé, até morrer de guloseimas espirituais e reumatismo sagrado. É muito perigoso quando a gente não tem base na nossa fé. Não adianta construir a casa exatamente igual ao outro, se o fundamento dela não for na rocha, porque tempestades virão e a casa cai. Eu acho tão tremendo Jesus encerrar o Sermão da Montanha com uma frase profundamente atual. Parece que Jesus pregou o Sermão da Montanha naquele tempo, veio no nosso tempo e encerrou o sermão. A última frase do Sermão da Montanha é, todo aquele que pratica as minhas palavras é assemelhado como aquele homem, né? Que colocou a sua casa sobre a rocha. Porque a outra frase diz que a casa caiu e foi grande a sua queda. Já pensou? Jesus termina o Sermão da Montanha com uma frase que cabe perfeitamente numa hashtag, a casa caiu. É Jesus dizendo para mim e para você que nosso objetivo, a nossa base, o nosso fundamento tem que ser as Escrituras, tem que ser Cristo. Qualquer outra coisa rouba de nós a profundidade no Senhor. Amém, irmãos? A revelação do Filho do Homem nos Evangelhos tem essa base, começa lá, porque lá Jesus vai deixar bem claro, na verdade ali é o ponto decisivo entre antes e depois, da profundidade da revelação do Filho do Homem. No meio da rua, Pedro para e diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito profunda a constatação dele. E aí Jesus avisa, nós vamos para Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser morto, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. E ali mesmo Pedro já protesta, chama ele à parte e diz, isso nunca te acontecerá. Nossa grande tentação sempre foi andar com Jesus, mas sem passar pela cruz, por favor. A gente faz de tudo para ir para trono, medalha, troféu, mas cruz deixa para lá. Esse negócio não é para nós, Senhor. E com Jesus é o contrário. Não é troféu, coroa e medalha. Agora é cruz. Lá é que a gente vai receber a nossa coroa. Amém? O reconhecimento e a confissão de Pedro a respeito de Jesus naquela cidade marcam um ponto de mudança no seu ministério, com uma nova direção na autorrevelação de Cristo aos seus discípulos. Antes de Cesareia de Filipe, o Messias só dizia a respeito a si mesmo que era o filho do homem terreno. A partir dali, começa a mostrar que tem um alcance histórico maior, que vai passar pela cruz e da cruz à ressurreição, isso vai atingir todo mundo. Depois do evento de Cesareia de Filipe, é que vão ser inseridas em suas mensagens 2 novas observações. O Filho do Homem deveria ser rejeitado por alguns, sofrer e morrer, porém ao terceiro dia ressuscitaria e depois viria como Filho do Homem escatológico para julgar e governar. Agora, isso aqui é muito importante lembrar. Até esse momento, essa expressão faz questão só de olhar para trás, o passado histórico. Daqui para frente começa a mostrar um elemento novo da coisa, a rejeição desse Filho do Homem. O sofrimento, a passagem obrigatória pela sua Páscoa pessoal, a morte, é o jeito bíblico de deixar bem claro que mesmo com um grande chamado, com toda a profundidade dessa revelação, isso não significa passar pelo sofrimento, mas senti-lo na pele. Aliás, isso aqui para nós é extraordinário. Nós não temos um Deus que passou uma experiência de sofrimento. Temos um Deus que encarou e encarnou toda a dor que podemos sentir. Por isso, temos o Consolador, aquele que consola a dor e que anda com a gente na vida. Amém? Isso é libertador para nós. Outra coisa, você vê também essa expressão no Apocalipse. João, lá no livro do Apocalipse, mostra o Filho do Homem como mediador da sua igreja. E olha que expressão que João coloca no Apocalipse 1, verso 13. Ó. Sua igreja, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Eu acho tremendo isso. Ele começa a falar das 7 igrejas da Ásia, igrejas tão problemáticas quanto as nossas,
Tem problemas lá, tem crise, tem gente complicada, e mesmo assim esse Filho do Homem passa pelos 7 castiçais. É extraordinário isso. É deixar claro para nós que a presença de Jesus na igreja é que a configura como igreja. Ele está conosco. Temos problemas, crises e angústias, porém, essa presença em nós, que garante em nós aqui hoje o significado e a legitimidade da gente se ajuntar como igreja. Porque qualquer ajuntamento por si só é só religião. Se Cristo estiver entre nós, no meio de nós, Ele é o Senhor da igreja e é dono dela. Isso legitima a igreja. Agora, para terminar, olha que interessante. Lá ainda tem também Mediador e Juiz 2, no tópico 2 aí, 3.1 da sua revista. Em Apocalipse 14, tem um texto muito interessante. Olhei, eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. 3 elementos que João coloca que reafirmam que o Filho do Homem é o mediador da igreja e também juiz de toda a humanidade. Nuvem branca, que revela a pureza da sua justiça e que também faz olhar para trás, para o povo de Israel peregrinando com a nuvem sobre eles. Coroa de ouro aponta para a sua majestade e a foice aguda revelando que a vida de todos os homens agora estava em suas mãos. Qual que era o principal objetivo desses escritores? É que quando seus leitores tivessem acesso a essas obras, tivessem 2 certezas fundamentais. A primeira, não há filhos do homem. Sempre singular, só há um Filho do Homem. E segundo, Ele é soberano e tem todo o domínio do céu, a terra, da morte e tudo mais nas suas mãos. O que significa que qualquer existência só fará de fato sentido e será vitoriosa se estiver em relação com Ele. Porque fora dEle não existe vida. Por isso Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deu para entender? A coisa cola perfeitamente. Tópico 3, a volta do Filho do Homem. É interessante que quando a gente começa a olhar para o Filho do Homem, toda a construção em torno dele tem essa grandeza, esse domínio, esse passado, tudo que eu falei até aqui. Isso deve despertar o que na gente? Desejo de se aprofundar nele. Sim ou não? De estar com ele. Mais do que isso, desejo de que, já que todas as profecias nele se cumprem, que ele retorne. Só que eu acho que esse é o grande perigo da igreja moderna. Nós temos uma igreja que meio que vai esquecendo do retorno de Cristo. A W. Tozer escreveu que muita gente na igreja até espera, mas já não mais com aquele ardente desejo pessoal. Espera como uma coisa comum de igreja, mas não com um desejo pessoal de que de fato ele volte. Para muita gente, se ele voltar, estraga planos. Né? Para outras pessoas, esse negócio dele voltar... Então, fica complicado. Só que se há uma promessa na Bíblia, que é genuína, verdadeira e que se cumprirá, é o retorno de Cristo. Portanto, a pergunta aqui essa manhã é simples. Você que está aqui hoje, pensa por um momento, de fato aguarda o retorno de Jesus para hoje? Porque não pode ser para amanhã, tem que ser para hoje. Ou seja, por que tudo isso? Para que a gente viva em estado de urgência. Olha que coisa interessante, no tópico 3 aí. Jesus sempre alertou seus discípulos e ouvintes sobre a necessidade de estarem preparados para a sua vinda. A fim de ressaltar a gravidade desse alerta, Jesus usou 2 gerações como referência. Isso é fantástico. Toda vez que ele fala como Filho do Homem, ele lança essas lentes do passado e do futuro. Eu falei disso desde o começo. Primeira coisa que Jesus faz, ele vai falar da gravidade da situação, ele usa 2 referências. A primeira, a geração de Noé, e a segunda, a geração de Ló. Uma destruída pela água, outra pelo fogo. Pior, as 2 gerações não estavam nem aí para as realidades espirituais ao seu redor. É perfeito retrato do que vivemos hoje. Tem muita gente, até mesmo na igreja, que acha realmente que realidades espirituais são bobagens. Não faz ideia do que existe por trás, da construção histórica profunda que há. Ou seja, do ponto de vista cristão, nosso principal chamado é manter-se alerta, vigilantes. Esse termo vigiar é extremamente profundo. Vigiar não é não dormir, é até dormir, desde que esteja preparado para a demora. Porque todas as 10 virgens de Mateus dormiram. 5 podiam, 5 não. A questão é estar preparado para o atraso. Estar em estado de alerta, avançado a todo momento. Olha que interessante, a primeira dessas gerações destruída pela água, a segunda pelo fogo. Apesar de não ser possível precisar quando se dará esse dia, a volta é certa. Então Jesus deixou bem claro, quero que vocês saibam que não há aqui uma agenda, uma marcação de tempo. Até porque isso é só alimento de hipocrisia. Vivo do jeito que eu quiser, se eu sei que está perto, aí eu me preparo. É o contrário.
Minha preparação deve ser constante, não porque eu vivo para, mas eu vivo com Ele, e vivendo com Ele, eu sei que Ele virá. Você quer ver uma coisa fantástica da Bíblia? Quando você está no Antigo Testamento, a expressão o dia do Senhor causa medo, terror, pânico, porque quando Ele vem destruindo tudo. Só que agora, esse mesmo Senhor do dia andou com a gente, viveu com a gente, comeu com a gente, é o Novo Testamento inteiro. Aí sabe o que acontece? Quando a expressão o dia do Senhor aparece no Novo Testamento, tem festa, júbilo e canto. Por quê? Sabemos quem é o Senhor do dia, portanto sabemos o que esperar. Ele não vem por medo, vem por graça, vem por amor, vem por vitória. É diferente. A convivência com Ele vai revelar o modo como esperamos por Ele. 3.1, será um momento de displicência espiritual. Ao comparar a sua segunda vinda com os dias de Ló, de Noé, o Filho do Homem chama atenção para duas gerações que não atentaram para as oportunidades de salvação. Os contemporâneos de Noé e Ló envolviam-se com as suas necessidades terrenas e esqueciam das suas necessidades espirituais. Escuta uma coisa aqui, ó. Tanto a geração de Noé quanto a geração de Ló não são nada perto da nossa. Não é verdade? A nosso negócio está feio. Se tem uma coisa que é muito parecida com o de hoje, um retrato de hoje, é essa capacidade de deixar as coisas do jeito que estão, simplesmente. Tenta imaginar, Noé constrói uma arca daquele tamanho, ninguém nem sequer atenta para algo muito grande que está vindo, porque a zombaria vem primeiro, porque não interessa simplesmente coisas espirituais, desejos e apetites estão à flor da pele, todo mundo atropelando todo mundo. A expressão diz, casavam-se, davam-se em casamento. Existia uma troca maluca entre eles, uma doença do outro. A coisa ficou tão enraizada, tão entranhada, que só mesmo uma destruição completa. Imagina a que nível chegou essa geração. Uma geração que viu a pregação, não pode se sentir inocente, até porque o texto bíblico é claro em toda a construção do templo, da arca de Noé, tudo muito bem trabalhado. É tão importante a gente lembrar disso. Deus, o tempo todo, em sua graça, deu-nos imagens de sua bondade. A própria criação, a natureza como é, por si só testifica da grandeza de Deus. Ninguém é inocente. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, porque o sangue de Jesus para nós, além de suficiente, também foi eficiente em nós. Nós precisamos aqui hoje agradecer a Jesus e sair daqui com duas certezas. Primeiro, precisamos estar preparados. E segundo, evangelizar. Porque uma igreja preparada para a volta de Cristo necessariamente se torna uma igreja missionária. Porque o céu não é dos egoístas. Amém? Isso é importante entender. Outra coisa, o texto coloca aí, será célere, rápida. O Filho do Homem comparou a sua segunda vinda com um relâmpago que ilumina os céus, ou seja, um fenômeno que acontece de maneira inesperada e repentina. Em outras palavras, não haverá tempo para o adequado preparo devido à celeridade com os eventos sucederão. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, é importantíssimo lembrar disso, porque nós vivemos num tempo muito perigoso no que tange ao egoísmo. Tem gente realmente que acredita, tem crente que acredita muito que essa volta de Cristo nada mais é do que uma espécie de vingança cósmica de Deus. É igual a irmã que sonhou que estava sendo arrebatada e viu os vizinhos que nunca creram nela. Está vendo? Estou indo, vocês estão ficando aí. É a irmã de filho pródigo, gêmea. É muito importante a gente entender isso. Tem gente realmente que ele olha, a escatologia dele é quase um lado B da vida gospel. Ele olha para o céu como uma vingança terrena. Ninguém nunca gostou de mim, eu nunca tive nada, agora eu vou ter tudo. Ele vai para o céu. Outros fazem a legitimação eterna da preguiça que nunca desfrutaram aqui. Vou ficar no céu, deitado numa rede, tomando vinho na boca, né? E cantando viva alegre e feliz com Jesus. Esse não é o céu da Bíblia. Até porque o céu da Bíblia nada mais é do que presença eterna de Deus, sendo glorificado e sentido por nós. Não há nada mais extraordinário do que isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se você passar 1 milhão de anos no céu, vai passar 1 milhão de anos conhecendo e prosseguindo em conhecer a Ele, porque é inesgotável o conhecimento e a profundidade. Paulo disse, ó, profundidade das riquezas e da sabedoria dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Só está com Deus quem ama a Deus. Os puritanos tinham uma frase que eu amo, eles diziam, Deus só se revela onde sua presença é amada e desejada. Amém? E para finalizar aí, ó, será gloriosa. O Filho do Homem no grande dia virá com poder e grande glória. Gente, é importante a gente entender uma coisa que é fundamental. Nosso Cristo, toda a construção bíblica a respeito dele, escatológica, trabalha sempre com isso. Poder,
domínio e autoridade. E não é um poder que vem para esmagar e detonar. É reconhecimento humano de todos os tempos de que Ele está acima de tudo e de todos. E sabe o que é bonito da igreja? É que a igreja não precisa desse último dia para fazer isso. Ela já vem fazendo. Toda a vida da igreja é um eterno ensaio do reconhecimento mundial, universal e pleno da grandeza de Deus. É por isso que a gente canta aqui, treino para glorificá-lo eternamente e adorá-lo pelo que Ele é e nunca vai deixar de ser. Amém? Fica de pé, por favor. Esses dias eu estava lendo um escritor que disse uma frase que eu achei muito interessante, um jornalista inglês. Ele disse assim, você já parou para pensar que a maior notícia que o mundo já ouviu não foi dada numa bancada da CNN? A maior notícia que o mundo já ouviu não foi dada via WhatsApp para o mundo inteiro? A maior notícia que o mundo já ouviu não foi pela NASA. A maior notícia que o mundo já ouviu foi que um túmulo permanece vazio. Foi dada num cemitério da Palestina. Por causa daquela notícia, nós temos todas as alegrias e toda a celebração para poder adorá-lo pelo que Ele é. O túmulo está vazio e a vida permanece em nós, por nós e para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, obrigado pelos teus servos que vieram aqui, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por termos a certeza feliz do teu retorno, a esperança da tua glória. Obrigado porque tuas promessas estão baseadas no teu caráter, de modo que elas não podem cair por terra. Obrigado, Senhor, porque a tua promessa é diferente de qualquer proposta. Propostas acabam, promessas tuas permanecem eternamente. Obrigado porque o Senhor nos dá certezas numa época de incertezas. O Senhor permanece conosco, mesmo quando a gente se afasta. Obrigado, Deus, por esse dia, por estarmos aqui e podermos te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado pelo túmulo vazio e pela maior de todas as notícias, que nunca se cansa e nunca fica velha. Por isso, evangelho, boas novas, sempre boas, sempre novas. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor.